todos, hoje estou começando mais um vídeo no meu canal do YouTube. E hoje nós iremos... mas antes, já vão apertando o botão de se inscrever e deixando o like e apertando o botão do sininho. Então aqui nós iremos jogar Roblox hoje. Vamos ver o que a gente vai jogar. Aqui. Vamos jogar este daqui. Eu não consegui pegar o chimpanzé bananinha. Nossa, velho. Isso é louco. É louco, não compensa.
Ai. Vamos jogando 29 noites. Não, gente, deixa eu... Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Bom, amanhã ou outro dia vai ter mais vídeo. Bye.